Não sabia nada de regularização de imóveis e projetos de prefeitura e hoje domina a área de regularização e projetos de prefeitura. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um podcast regularizador de imóvel, o podcast onde eu trago aqui alunos do dicionário que começaram do absoluto zero e dominam hoje a área de regularização de imóveis e projetos de prefeitura. Então sejam todos bem-vindos! Boa noite, pessoal. Boa noite, Bruna. Eu sou do Paraná, eu estou em Apucarana, Arapongas, aqui no Paraná, nessas duas cidades. E faz 10 anos que eu sou corretora, então eu não trabalhava com regularização de imóveis. Só que daí eu me formei em técnica de edificação e vi, né, nisso um grande aprendizado. E como eu estava perdendo dinheiro, né? Como tinha muito dinheiro na mesa e eu estava perdendo. Com certeza, com certeza. Então, já tem 10 anos que você está aí nesse mercado. Provavelmente você viu aí muitas casas que estavam irregulares, né? E que não dava para ser aceito em financiamento, né? Sim, muitas vezes. Faltava averbação, faltava documentação, né? E agora eu entendo, agora eu sei ler uma matrícula, né? Que bom, Márcia, isso é muito bom. E, assim, só por curiosidade, como é que você me conheceu? Olha, eu acho que eu vi você no Instagram, né? Daí eu comecei a seguir e recebi um convite para participar, né, desse intensivão. E daí eu gostei muito de você, do que você estava comunicando, seu conhecimento, e fui ver, participei do intensivão. Aí depois eu fiz o curso também. Entrou para o dicionário da aprovação. Que legal. E Isso. você lembra mais ou menos quando foi, Márcia? Fazem o quê? Eu sou tão ruim de data, assim, que eu tenho tanta coisa na cabeça, assim, Ah, eu de sei. programação, de datas e correria, né? E eu não lembro bem, mas eu acho que já tem uns 6 meses. Eu não me lembro Ah, bem. sim. Você poderia, assim, me falar? Eu não lembro. Eu sei que eu Provavelmente. fiz, Pode ser lá para foi, ali para maio, junho, alguma coisa assim, né? por aí. É que daí eu fiz o curso, eu, assim, foquei mesmo. Aí assistia muitas aulas de manhã, na parte da manhã, e trabalhava à tarde. E acabei assim num tempo recorde e anotava tudo. Tem um caderno de 10 matérias que é bem grosso mesmo de informação. Tudo que eu preciso, ou eu tenho lá no Instagram, como que é? Telegram, né? No grupo do Telegram. Telegram, ou eu tenho no caderno, algumas coisas eu salvei, os PDF, né? Então, tudo eu tenho onde buscar a informação. Não, realmente tem alguns alunos que eles se destacam assim, a gente acaba vendo eles mais. Você foi uma dessas, né? Que sempre estava perguntando. E isso é muito Sim. bom. Tem gente que fica assim, mas será que eu pergunto? Não, tá ali para perguntar mesmo, é para tirar dúvida, é para aprender, né? E eu lembro desse momento que você entrou, que você perguntava, né? E é muito E legal deu isso. super certo. Deu super certo. E só assim, como é que foi? Você fez o curso de técnico depois que você viu que o mercado estava precisando ali dessa parte de regularização? Você já tinha esse conhecimento? Como é que foi? É assim, no curso técnico de edificações que eu fiz, foi antes da pandemia que eu me formei. Foi em 2019. Daí eu fiquei assim, sem fazer mais nada do curso técnico. Só mexendo em alguns projetos assim que eu fazia, eu trabalhava no SketchUp ou no AutoCAD, né? Só que eu não vi assim, meu Deus, eu fiz esse curso, mas no que ele vai me servir? Eu não estava tendo uma direção mesmo, porque eu não aprendi isso no curso de documentação. E eu me lembro bem que os professores, alguns arquitetos, engenheiros que davam aulas, eles falavam que não aprende mesmo a documentação, na parte de documentação. Eu tinha uma professora excelente, a Karina Miller, né? Essa manja muito de documentação. Ela passou algumas coisas para a gente fazer, assim, na parte de prefeitura, mas não foi aprofundado, sabe? Não teve aprofundamento, assim, você não entende? Foi Então, eu só formei abordou por cima, né? é, aí formei o curso e nem tirei meu CRT, né? Aí, depois que eu conheci o seu curso,
que daí eu tirei o conselho e peguei a primeira regularização, né, de um imóvel. E hoje o cartório me ligou, segundo cartório, que estava pronto, ficou pronto, assim, eles falaram para mim que ia ficar pronto até o final de setembro. E agora já ficou pronto, já busquei hoje a Olha que regularização. coisa boa, A que coisa matrícula boa. que tinha era uma folha e meia, ela está com uma folha, frente e verso e mais uma frente. Ela ficou Deu uma enorme a matrícula. acrescentada boa aí, né? Muito boa, tinha muita coisa sem colocar na matrícula. E Fora esse que a serviço? escritura, Pode falar. fora que quando entrou no segundo cartório, foi visto que a escritura ela não estava registrada. Aí teve que pagar um ITBI altíssimo de 3%, porque na época não foi feito, sabe? Que deu um Entendi. custo alto para regularizar. Entendi. E esse seu cliente aí, na época que você já, como você já trabalhava aí como corretora, você sabia que o técnico poderia atuar nessa área? Não sabia. De regularização de Olha, imóveis, eu tinha muitas dúvidas. Quando eu fui fazer o seu curso de dicionário da aprovação, eu ainda pesquisei para ver se eu poderia fazer esse curso, que ele ia me ajudar. Daí, eu acho que foi nas suas aulas mesmo, do intensivão, que eu vi que tem como o técnico trabalhar na regularização de imóveis. e porque não tem nem Foi aquela. através disso. É até bom porque, assim, muita gente pensa, né? Porque o técnico ele tem limite ali, por exemplo, na construções novas, né? E para regularização não tem limite, né? Então você pode hoje trabalhar com regularização independente do tamanho de independente da metragem, é oportunidade. E Sim. até então, quando já tinham surgido, por você ser corretora, né? Hoje, inclusive, eu tenho parceiros corretores, mas por você ser corretora, já tinha surgido aí. Você já tinha se deparado aí com serviços que precisavam ser regularizados? Olha, eu sempre trabalhei com um produto que era o Casa Verde e Amarelo, né? Que antigamente era o Minha Casa Minha Vida. Aí eu trabalhava muito com esse produto. Aí tinha, assim, aparecia na imobiliária que eu trabalhava os imóveis usados, né? E daí a gente ia ter que ver lá para ver se estava tudo averbado, se dava financiamento. A maioria das vezes não dá financiamento porque sempre está, né, negligenciado. Então, e até agora eu vejo muito mais. Antes eu passava o olho, né? Não está averbado, não está certo, nem vão pegar. Tipo assim, não tinha interesse em pegar. E muitas vezes o imóvel estava irregular, a gente falava, vai lá, você faz isso, isso, isso. Orientava a pessoa, sabe? Mas aí não acontecia, talvez a venda, o financiamento, porque ela também ia atrás e não conseguia fazer, né? Às vezes faltava informação. Agora eu tenho informação, assim, hoje, se aparecem esses imóveis, eu tenho informação, eu sei como lidar com a situação, né? E isso é importante, porque eu não sei como é que vocês faziam, mas vocês chegavam a terceirizar ou indicar alguém para fazer esse tipo de serviço? Sim, sempre fazer indicação. Mas a gente, assim, não sei se você me entende, a gente passava, ó, procura o arquiteto tal, o engenheiro tal, né? Mas a gente também, assim, não sabe se eles sabem fazer a documentação. Você falava, vai, né? Agora, mas a pessoa às vezes nem voltava, né? De novo para a imobiliária, para deixar seu imóvel lá à venda ou tentar negociar novamente. Porque a gente não sabe se foi, se fez, né? Pode ser Você até que entendeu? não conseguia É, fazer o processo, né? Porque não tinha ali, não sabia ao certo como é que fazia. E às vezes chegava lá no engenheiro, no arquiteto também não sabia. E aí a pessoa ficava, não, tá bom, então deixa pra lá, ou deixa de vender, ou às vezes vende o imóvel mais barato por conta disso, né? Porque isso. por conta da E a gente, documentação irregular, né? eu vejo muito isso na imobiliária, de questão de documentação. A imobiliária atual que eu estou trabalhando agora, ela é muito criteriosa na questão de documentos. Qualquer imóvel que entra na imobiliária, a gente tira a matrícula, tem a secretaria de vendas lá dentro da imobiliária que faz toda a parte de documentação. Se tiver documentação irregular, muita documentação, tira todas as certidões, entendeu? Então, essa imobiliária, ela é bem criteriosa. Mas eu já trabalhei em lugares que passava batido, né?
Então, nessa imobiliária, os corretores, eles são bem informados. Eles não são assim, eles não são técnicos, nem engenheiro, nem arquiteto, mas eles são bem informados do que falta nos imóveis, o que dá financiamento, o que não dá, eles sabem bastante. Assim, Pelo só que menos eles para não orientar, fazem. né, o Para cliente, orientar. né? Isso, perfeito. Eles, Porque essa assim, é a quando a parte mais parte é difícil, parte. né? É verdade. Porque às vezes você pega a pessoa, se você não sabe orientar, a pessoa fica em desespero, né? Eu falo que eu já vi cliente, assim, não voltado só para vendas, né? Mas já teve cliente que chegou aqui desesperado. Eu já vi cliente na prefeitura que o profissional só falava para ele ir lá, e aí o cliente ficava assim, tipo, gente, o que que acontece? O que que tem que fazer agora, né? Fica perdido, porque não tem uma informação ali, uma informação certa, né? Então é até bom, né? Essa preparação. Inclusive, eu tenho parceiros hoje corretores e eles falam para mim, né, Bruno, eu escuto o que você fala e através disso eu sei o que pode dar certo, o que não pode dar certo, e aí depois eles mandam o serviço para mim. Mas se chega um imóvel lá que tá às vezes irregular, ele já fala pro cliente, ó, não vai dar para fazer regularização porque esse imóvel tá irregular. E quando a gente não tem esse conhecimento, né, Márcia, a gente acaba às vezes falhando nisso, porque hoje você entendendo que você tem hoje a sua carteirinha, que você pode fazer essa regularização, você não vai mandar o cliente para outro lugar, né? Hoje Eu faz mesmo todo o faço. processo, né? Aham. Se chegar para mim, eu não perco o negócio por isso. Eu vou até o fim. Com certeza. E qual que era a sua maior dificuldade? O que você via como uma dificuldade nessa área quando você conheceu a regularização? Antes de conhecer a regularização, a parte do documento mesmo. A parte de documentação eu achava que era muito difícil. Nossa, fazer a documentação do imóvel é muito difícil. É um negócio assim que vai me tomar muito tempo, eu preciso ter muito conhecimento, só o engenheiro, só o arquiteto pode fazer, ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Pessoas bem esclarecidas. E assim, com as informações que eu tive agora, né, com o teu curso, o Dicionário da Aprovação, eu vi que não, que se tornou assim, pelo teu conhecimento, pelo que você passa de exemplo, o que já fez, o que tem que fazer, o caminho, nossa, Mas sim, muito é mais simples do tranquilo. que parece, né? Sim, o passo a passo, tipo, você vai na prefeitura, depois você vai no cartório, no primeiro cartório ou no segundo cartório, você faz isso, você faz aquilo, que vai dar certo, essa certidão, essa outra. Nossa, é muito. E eu, assim, tem até um engenheiro que trabalha na imobiliária, e ele, tipo assim, ele teve um problema agora com o desmembramento, não é eu que estou fazendo, mas ele passou para uma outra pessoa fazer o condomínio, sabe? Aí eu até indiquei para ele, eu falei assim, por que que você não faz o curso que eu fiz de regularização de imóveis? Porque você mesmo poderia ter feito essa documentação. É E às imóveis vezes dele muita gente. mesmo. Aí, pra você ver, e às vezes a gente deixa muito dinheiro na mesa, igual você falou lá no começo, né? Às vezes a gente, por falta de conhecimento, por falta de Uhum, clareza, a gente deixa o sim. dinheiro na mesa, porque não sabe. Igual no seu caso, você nem sabia que você poderia usar, né? A sua Uhum, formação ao seu favor, já que você está ali uhum, trabalhando com uhum, as vendas, né? E assim, você está começando agora, né? Com uhum, certeza aí mais pra frente vai surgir muitos serviços como esse, porque você já está ligado, já está ali na parte uhum, de venda de sim. imóvel, né? Inclusive, hoje no meu escritório chegam muitas questões assim, que às vezes a pessoa foi vender o imóvel por conta própria, nem contratou ali um corretor, aí ele Uhum, mesmo foi lá vender. Aí ele leva para o banco e a hora que chega lá no banco, o banco vai ver que não pode ser aceito no financiamento porque está irregular. Aí a pessoa já fica desesperada, né? Porque não sim. sabe nem para onde recorrer. Aí eles, no Uhum, banco, né? Normalmente eles só falam assim, ó, procura algum profissional que resolva, mas eles não costumam indicar ninguém. E aí a pessoa sai ali sem para onde eu vou, né? Quem que eu vou perguntar para poder fazer esse processo? E essa falta de clareza ainda é um mercado que, infelizmente, né, falta muito essa clareza. Igual você falou, às vezes ele é engenheiro, né? E às vezes ele não sabe, às vezes que ele poderia fazer aquele processo, que é sim. mais simples do que parece, que Uhum, não é um bicho de sete cabeças, né? A gente imagina, que você falou assim, que até tinha essa crença, né? Que quando a gente fala que é projeto de prefeitura, é alguma coisa com legislação, a gente imagina que é um monte de lei, né? Ah, meu é. Deus, vai ser um monte de lei, vai ser muita burocracia, vai ser difícil.
mas é mais simples do que parece, né, ô Márcia? Quando você vê e entende isso, é muito mais simples do que parece, né? É bem mais simples. E quando você chega numa prefeitura que tem pessoal assim disposto a te ajudar, sabe? Eu tive aqui em Apucarana uma pessoa que, quando eu levei o processo lá, na Secretaria de Obras, ele me orientou, ele fez o desarquivamento de um projeto existente anterior, ele me ajudou bastante, assim, sabe? Que Ajudou bom. bastante. Não, que bom, porque Mas é é bem isso que raro isso. você falou. É raro, porque assim, a gente pensa assim, que o atendente sabe mais até que você, mas às vezes ele nem tem o conhecimento que você tem. E eu lembro que você fala isso no curso, que às vezes você vai lá perguntar para um atendente, para alguém, mas ele está ali, ele te atende, mas ele não tem o conhecimento. Às vezes ele nem sabe Exatamente. falar para você onde você tem que ir. É você que tem que saber, você que tem que manjar bem daquele produto ali, daqueles documentos e saber onde você tem que ir. Eles têm assim, como se fosse uma obrigação nossa. Se você está fazendo esse processo, você tem que saber lidar com tudo. Então, assim, Uhum. acaba que a gente, como por a gente, você ainda teve ali uma pitadinha durante o seu período, né, de formação que falaram sobre isso, mas a maioria não tem nada sobre isso. Às vezes nem sabe que existe essa parte, né? Aí daí quando bate de frente ali com algum serviço, fica desesperado. Mas, Márcia, E deixa eu pode te falar falar. só uma coisa. Esse processo que saiu hoje do segundo cartório aqui, esse processo ficou dentro de uma pasta muito tempo junto com o arquiteto. Estava lá no arquiteto para fazer muitos anos. Muitos anos. E E foi coisa assim, ó, em menos de um mês e meio já está tudo certo agora com a casa. Tudo olha regularizado. só. Que maravilha! E isso é bem comum de acontecer, né? Você tá falando aí, eu até lembrei de uma aula que eu trouxe aqui, a Adriele, que ela falou que ela pegou um processo que estava 11 anos com o engenheiro. Eu 11 anos. Então, acredito. você Eu acredita porque você acredito. vivenciou isso aí agora, né? Sim, sim, foi mesmo. E quem escuta isso acha que é Aconteceu. mentira, gente, não é. Não, É é porque às vezes verdade. o É profissional verdade. fala, eu sei fazer isso aqui, né? E pega. Aí ele não consegue resolver e fica enrolando o cliente, né? Fica enrolando o cliente. E às vezes o cliente ele fica ali, né? Preso nessa pessoa porque não acha outra pessoa para fazer. Não Nossa, tem. ô Bruna, mas olha, depois que eu tenho o conhecimento de tudo, né, isso, olha, tenho assim, às vezes dó das pessoas que, principalmente quando compra terreno em parceria com outra pessoa e que a pessoa constrói primeiro, constrói irregular e a outra pessoa, da outra metade que é dona, não consegue mais vender, não consegue construir uma metragem digna, né? Porque um já construiu na maior proporção dentro da ocupação do solo. Olha, o que tem disso que apareceu para mim e não tem o que fazer, não regulariza. Em muitos casos, sim, não regulariza porque construiu na área frontal, né? Que você sempre fala, não deixou a área de graminhas lá, né? Onde precisava. É E difícil, aí viu? não consegue. É, realmente, ainda mais quando é assim que você fala que duas pessoas compram, e se ele não se ele fizesse o desdobro antes, até que resolveria. Mas aí, por Uhum, falta desse conhecimento, a sim, pessoa compra, não constrói, o outro vai e constrói e ele perde o espaço ali, né? sim. E aí não consegue E, vender, não consegue, ou escritura no nome de um só. Olha, é uma situação bem complicada, viu? e aí a pessoa fica no prejuízo, né? Por falta Fica no desse prejuízo, conhecimento. fica no Por isso que é bom prejuízo. a gente saber orientar, né, Márcia? Porque, tipo, se você surge alguém hoje que vai comprar um imóvel junto, a Márcia já sabe orientar. Peraí, o melhor a se fazer agora é fazer o desdobro desse lote para Sim. cada um construir da forma que der, né? Sim, e a questão também de quando compra, né, e acabou de quitar seu terreno, já vai lá fazer a escritura, não fica dormindo, não, fica deixando aí 10, 15, 20 anos, que pode acontecer muita coisa nesse tempo. A pessoa pode morrer, depois você tem que arcar com a documentação, escriturar, fazer até um inventário, e custa caro fazer o inventário, porque você não escriturou no prazo certo, né, a hora que fez a quitação. Nós estamos discutindo bastante essa questão. Até essa semana teve uma reunião na imobiliária com um advogado, né, imobiliário, que ele orientou muito sobre isso também, de até colocar em contrato sobre quando comprar, fazer a quitação e já colocar lá, terminou 30 dias para dar entrada na escritura, para não deixar de fazer.
E isso Exatamente. você ensina também no dicionário, né? Que contrato de Isso. compra e venda, Não comprova posse. E às vezes tem muita gente isso. que, quando a pessoa, igual imobiliária, o que que eu já vi aí? Não sei se você já vivenciou isso aí, mas nessa que você tá falando é diferente. Porque nem todas são assim. Eu já vi imobiliária, pra você ter noção. Um lote tava no nome da imobiliária, a pessoa comprou, só que aí o proprietário da imobiliária separou. E aí isso tá enrolando há anos. Gente, tem mais de Uhum, 10 anos que tem, tipo, 2 quadras que foram vendidas de lote tudo no nome desse proprietário e ele não resolve o processo. Então, tipo assim, as pessoas investiram lá já tá cheio de casa e não tem como fazer nada. Dá para fazer uhum, um processo justo campeão, né? Mas, igual você uhum. falou, a pessoa às vezes vai ter que arcar, porque se ele faz extrajudicial, ele vai ter um gasto ali, vai ter que arcar com tudo isso, sendo que ele comprou o lote, né? E por falta aí de conhecimento, acaba que vira uma bola de neve, né? Uhum, é bem isso. E é uma dor Bem de isso mesmo. cabeça. Uhum. E Márcia, assim, só por curiosidade também, porque eu chego aqui eu fico curiosa pra saber as coisas. Qual foi o motivo, assim, que você achou que o dicionário de aprovação seria uma melhor escolha? O que que fez você, fez você decidir confiar no dicionário que ele iria te trazer aí conhecimento, que iria te trazer aí esse posicionamento para você dominar essa área? Assim, primeiro foi que você, primeiro não te, assim, levando lá em cima, mas foi o teu conhecimento mesmo que incutiu na minha cabeça, faz que você vai se dar bem. Eu vi, assim, é algo muito bom. O conhecimento que adquiri, sabe? Eu gostei daquilo que você falou e depois eu não fiz, mas as pessoas foi fazendo os resumos e eu lia os resumos, lia o que eu escrevia e assim, nossa, batia tudo, dava tudo certo, assim. Aí eu pensava assim, nossa, é isso mesmo, fazer o Habits, fazer isso, fazer aquilo, é isso mesmo que é o meu ramo, né? Eu vivencio isso na minha profissão, né? Sobre a documentação do imóvel. E como eu te disse, eu achava que era muito difícil, mas não é difícil. Se você tiver o conhecimento, você faz, mas você tem que conhecer, você tem que saber o que você, né, para fazer. Não vai, né, fazer sem saber, não, que daí não dá É porque, certo. é porque às vezes a gente escuta falar assim, é uma matrícula. Aí você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou ver esse negócio? O que que Uhum. significa isso? Aí a gente cria ali um monte de coisa na nossa cabeça. Eu, particularmente, no começo, eu falava, gente do céu, que eu pegava o documento e eu falava, como é que eu vou olhar esse negócio? E com o tempo eu fui aprendendo, né? Mas a gente acha que é uma burocracia total, deve ser muito chato, né? Bruna, é assim, com todo o conhecimento que eu tenho agora de matrícula, e hoje aconteceu uma coisa, eu posso contar? Pode? É assim, eu vendi uma casa através de financiamento, levei para o registro para registrar. Foi para a caixa, saiu da caixa, foi assinado. Peguei, tirei TBI, levei para o cartório para registrar que eu faço esse serviço para os meus clientes enquanto eu era autônoma. Agora que eu estou na imobiliária, que eu entrei numa imobiliária novamente, né? Então, com meus clientes anteriores, estou dando continuidade, né? Aí, o que aconteceu? Deu uma diligência. Eu fui lá hoje no cartório, deu uma diligência na matrícula do imóvel. Diz que, não, por exemplo, assim, que não está, como que se diz? Registrada a matrícula, né? Mas eu falei assim, mas como que não está registrada? Se foi para a Caixa, já assinou o contrato, se o terreno foi feito desdobro e a Caixa não viu, né? Aí voltei lá com o contrato para o correspondente ver, né, o que estava acontecendo. O que aconteceu? Foi feito o desmembramento e os dois donos, né? Dois donos, ficou 50% do terreno para cada um construiu uma casa. Só que Uhum. numa matrícula tem um dono, o casal, junto com o dono do outro terreno. Tem na matrícula, vê se você me entendeu. Tem o casal, que é dono, e tem a outra terceira pessoa. Tipo assim, Que era foi o para a dono do outro caixa, lote. que é dono da outra metade. Na Nossa. matrícula, agora tá vendo para resolver essa situação. Essa questão de matrícula é muito complicado, né? É muito mesmo. Você tem que saber entender bem mesmo, porque ó, até uma instituição de financiamento, uma instituição que está acostumada, passou batido, né? Passou batido, isso que eu ia falar. Como é que passa batido no banco, né? Porque lá eles são mais criteriosos. E é Pois é, passar porque batido informação dessa, né?
Porque, assim, se tem 3 pessoas na matrícula, então tinha que exigir documento dessas 3 pessoas para liberar o financiamento, não é verdade? E agora Exatamente. agora a gente está vendo como que a gente vai resolver, se vai fazer ressalva, né? Se vai voltar para o banco, se vai fazer a ressalva no contrato, se vai fazer outro contrato, que vai Meu atrasar Deus. mais ainda, né? O recebimento da casa. Com certeza. E assim, é porque provavelmente deve ter feito o desdobro. E aí, como estava no nome dos três desde o início, quando faz o desdobro, teria que transferir um para o outro, né? Modificar esses É, nomes da matrícula. Aí deve ter feito só o desdobro, né? E não alterou mais nada. E aí ficou desse é jeito. isso, será que foi que aconteceu? Porque, Provavelmente foi feito o desdobro e eles não alteraram os nomes. Aí eles entregaram, essa aqui é sua, essa aqui é minha. Mas aí não alterou as informações lá dentro da questão de propriedade. nossa, Provavelmente foi isso mesmo. Só que o que surpreende a gente é pensar que passou pelo banco, né? pois é, Essa passou. informação, porque assim, é algo Passou sério. pela conformidade, né? É, realmente. E assim, ainda bem que você hoje ainda tem assim, a noção, pelo menos, peraí, a matrícula. Você já entende mais. Imagina quem só pega ali o serviço e às vezes não sabe nem olhar nada, né? Aí fica Aham. totalmente perdido, né? Nesse tipo de Sim, sim. serviço. Então, mas mesmo, ó, eu sabendo, foi, foi para dentro do registro para voltar agora com exigência, né? No Então, final assim, já, né? no final, já fazia uma semana que estava lá dentro do cartório para fazer o registro. Eles me pediram uma semana e meia para entregar registrado, para devolver, né, o contrato. E deu isso. É, Aí, ó, é é cada uma pessoa. coisa, a gente que mexe com financiamento, assim, de imóveis, é assim, eu gostaria, assim, por exemplo, você que é dessa parte que faz essa documentação, desse essas informações pra gente, assim, sabe? Pra gente olhar os documentos antes de enviar, passar por uma Com conformidade da certeza. gente também, sabe? Com certeza, Você me porque se entende? Sobre a para matrícula, claro, principalmente. claro, porque se passa batido, pelo menos se você sabe olhar ali no começo, já não passa batido para frente, né? Já você já consegue É. resolver. E aí se Então, passa batido lá no banco, por exemplo, né? Você já tinha visto antes, né? visto antes, então, como interpretar ali que uma pessoa não poderia estar ali dentro daquela matrícula, né? Porque se é 50% de cada um, né? Isso. Aí você vem assim com algo muito importante. Você vê que o profissional que está trabalhando dentro do banco, ele não tem esse conhecimento de olhar, às vezes, a matrícula. E aí você vê que isso passou Perfeito, batido para ele. Então, assim, passou. gente, só para vocês terem noção da proporção que isso toma, né? Dos Uhum, problemas que podem ter. E tem gente que fala, não precisa, não é tão importante conhecer essa parte, né? E olha é aí o muito que pode importante, acontecer. é Pois muito é. importante. E assim, Márcia, só para a gente concluir, eu queria saber de você, o que você compara antes da Márcia, que antes de entrar no dicionário e hoje, né, já tendo esse entendimento já de projetos de prefeitura, entendendo mais sobre essas questões, o que você vê de diferença na Márcia de antes e agora? Confiança, né? O conhecimento. Hoje eu sei conversar, eu sei passar para as pessoas. Tipo assim, quando eu vou atender com um corretor, a gente faz muita avaliação de imóveis, né? Quando a gente vai conhecer o imóvel, eu já pergunto da documentação, se está averbado, é, como que está a documentação. A maioria está irregular. A maioria. Aí eu, tipo assim, essa semana a gente foi fazer foto de um imóvel para fazer avaliação do imóvel. Um imóvel muito bom, muito bonito, sabe? 2 andares até, né? Aí eu perguntei a questão da parte de cima, né? Se tinha projeto, se estava averbado. Aí a pessoa falou assim para mim, não, porque eu não vou pagar imposto para o governo. Tipo assim, se eu vender, eu faço. Então, como que você vai trabalhar no imóvel com documentação irregular? Tipo assim, apareceu um comprador para aquele imóvel. Até Quanto regularizar? até não é mais fácil deixar certinho regularizado, porque apareceu o comprador, já vai fazer logo, se for financiamento, se for compra à vista, né? Eu tenho casos na imobiliária mesmo que demora até 6 meses para regularizar. A pessoa às vezes quer comprar porque ela tem pressa, né? Às vezes ela vendeu um imóvel dela, ela já quer comprar aquele para estar mudando para a casa dele. Não, tem que ficar aguardando documentação, porque eu sei que tem, que já aconteceu. Não tem como dar continuidade se não tiver com a documentação regularizada, né?
E daí o cliente, o comprador, na maioria das vezes, acha que é culpa do corretor, sabe? Assim, que não passou a informação certa. Quem não tem informação, quem não tem conhecimento, peca mesmo. Eu, assim, Passa batido. se eu tenho um caso dessa forma, assim, se eu for vender um imóvel que está irregular, eu nem vendo. Sinceramente, eu nem quero pegar, não. Não quero pegar, eu pego, assim, se tiver a documentação certinha, e se a pessoa tiver condições de fazer a documentação e deixar regularizado para a gente trabalhar, né? Porque não adianta, se aparece o cliente para comprar aquele imóvel, e igual eu falei, a maioria das pessoas tem pressa, né? Quer pagar e Exatamente. quer já mudar na casa. Você me Ele não vai entende? É ficar uma questão esperando, assim, claro. Ele não vai ficar esperando esperando seis para investir. meses. Quer pegar, a pessoa quer vender, pegar o dinheiro de sinal de negócio ou de entrada para depois regularizar o imóvel, mas não é mais fácil, né? Juntar um dinheiro, já fazer a documentação, regularizar, pegar um profissional, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que esse é o erro de muitas pessoas, às vezes, que não sabem passar essa clareza para o cliente. Aí o cliente acha que é só ter o gasto ali de pagar imposto, né? Ele não tem É, noção ali do que ele pode ter ali, o que pode prejudicar ele nessa venda. E aí, sim. quando chegar lá no banco, se às vezes o corretor não orienta ele, chega lá no banco, o banco fala, não, a gente não vai financiar esse imóvel porque ele está irregular. Aí vai ter que esperar, igual você falou, às vezes 6 meses para poder Uhum. aceitar e regularizar. Porque assim, depende muito dos cartórios, né? Os cartórios, ele tem um tanto de trabalho ali, né? É uma proporção que eles conseguem fazer, né? De repente, se você quer, por exemplo, colocou hoje no cartório para fazer uma verbação, né? Um registro, você quer para amanhã, não vai sair assim rápido, Não porque eles vai. têm outro na fila, né? E até a prefeitura, né? Porque a prefeitura ainda pede um Sim, tempo para aprovar o projeto. pede. Aí você pega o Sim. prazo da prefeitura com o prazo da Receita, a Receita ainda é mais rápido. E aí vem um cartório. Então, se não é uma coisa que, tipo, fechou o olho, tá aqui amanhã, né? E aí a pessoa Não, que tá querendo vender, ela sempre quer para ontem, né? Ela quer, tipo, o imóvel já pronto e regularizado para ela vender amanhã, que já tem um dono para comprar e fica desesperado, né? Mas é muito sim. importante a gente ter conhecimento justamente por isso. E assim, eu faço essa pergunta aqui pra galera e vou fazer pra você também, Márcio. Que eu sempre falo assim, que a galera chega despreparada no dicionário, às vezes não tem conhecimento. Eu sempre falo, agora pode surgir qualquer processo que você tá preparado. Aí, qualquer regularização que surgir aí, a Márcia vai saber como é que vai desenrolar, não sabe? Sim, com certeza. Estou preparada, tenho confiança. E o que eu não souber, eu vou lá nos vídeos. Nossa, eu preenchi uma CND com você do meu lado. Eu arrastei a tela assim e fui preenchendo cada coisa. Você falava, eu ia lá, fiz certinho, deu tudo super certo, não deu prejuízo para o proprietário, né? Então, deu tudo certo. A Que CND que você bom. ensinou, tudo que você ensinou ali eu usei, tudo. Nessa regularização desse imóvel que saiu hoje, eu tenho a matrícula, se você quiser ver, eu te mostro. Deu tudo certo, tudo que você ensinou, o passo a passo, eu segui e deu tudo certo. Primeiro ir na prefeitura, não, primeiro tirar a matrícula atualizada, ver a matrícula, fazer o levantamento da escritura ali, tudo que você fala no dicionário, eu usei tudo. Quantas vezes eu perguntava lá no nosso grupo, né? Tem que fazer isso, isso, isso. Sempre ou você respondia, tem uma outra arquiteta que responde muito também, né? Eu tenho que A agradecer Daphne, aham. vocês. É, Não, com certeza, porque surgem dúvidas, né? Isso é fato. Na hora que a gente muito. vai fazer, às vezes você fala assim, tá, eu sei como é que faz agora, só que aí às vezes você vê um documento que tem uma coisinha diferente. Aí você fala, como é que eu vou fazer agora? E aí surgem Sim, essas dúvidas, né? Mas aí, parabéns pelo sua primeira regularização, que a gente pode comemorar, que saiu hoje, né? Então, já saiu parabéns. hoje. Uhum. E Eu você tô ainda tá querendo pegar fazendo. mais aí. Eu tô querendo E pegar mais. vai pegar, com certeza. Sim. Você tá aí no ramo, com certeza você tá vendo aí muitos imóveis irregulares. Hoje você tá vivenciando isso, né? Igual você falou Uhum. que a maioria que chega tá irregular, né? Maioria. É E olha, inacreditável. Como negligencia aí essa parte, viu? pra você ver tanto que isso é importante. Agora você com esse conhecimento, com certeza, daqui um dia a agenda lotada aí, porque caso regularização de imóveis aí, né? E era Sim, algo que pra sim. você nem sabia que podia atuar, né? Pois é, porque na minha profissão agregou demais, muito, muito mesmo. Você não tem noção de Olha, quanto conhecimento eu tenho,
de fazer uma venda, de orientação, de educar o cliente, igual você sempre fala, educar as pessoas, né? Mostrar para elas o benefício de ter um imóvel regularizado. Gostei muito, nossa, muito mesmo, super indico mesmo, gostei demais. Eu gostaria até de lhe conhecer pessoalmente, porque olha, você tem um coração enorme mesmo. Adorei conhecer vocês. Nossa, muito mesmo. Eu também, com certeza. Hoje eu fico muito feliz de escutar isso, sabe? É uma das coisas que eu agradeço a Deus pela oportunidade mesmo. De ver assim Você que merece. são vidas que são mudadas, né? Tipo, às vezes algo que você tá no começo agora. Mas você vai ver, ô Márcia, você vai me contar isso ainda. Você vai ver o tanto de serviço que vai surgir, você vai ver o tanto de oportunidade que você vai pegar e você vai me contar, sabe, Bruno, ó, é verdade, aconteceu, porque tem sim esse mercado, você já conhece e assim, às vezes é algo que a gente não consegue ver. É algo que a gente não consegue ver. Então, sou muito feliz por Deus me dar a oportunidade de compartilhar isso com vocês. E assim, você me contou que você já tá regularizando sua casa também, né? Você vai regularizar sua casa, né? Isso. Foi feita uma ampliação aqui, né? O engenheiro, até foi um engenheiro que deu aula para mim no curso de técnica de edificação, que fez o projeto de ampliação aqui para o meu esposo. Só que a gente fez os projetos, aprovou certinho, fez tudo dentro da lei mesmo, foi feito tudo certinho. Aí só faltava pedir o habite, né? E averbar e registrar. Aí eu dei entrada no habite, mas é que ainda não saiu porque tem que plantar uma árvore aqui na frente de casa. E a gente ainda está escolhendo, porque tem uma questão da árvore, assim, aqui na nossa cidade, né, em Apucarana, que quando tem fiação elétrica, é um tipo de árvore. Quando não tem, você pode plantar outro tipo de árvore. Então, aqui em casa passa fiação de um lado e do outro não. Então, a gente está escolhendo para ver qual que vai dar certo, né? Aí, o fiscal já ligou para o meu marido, já falou para ele, que já passou aqui, viu, né, que falta a árvore mesmo. Para mim pegar essa documentação para liberar o habite, né, para levar para fazer a regularização. E olha que coisa boa, você mesmo conseguiu resolver todo esse processo, né? Por ter conhecimento nessa parte. E muita gente erra, inclusive. Eu sempre costumo falar que muita gente erra. Que às vezes eles acham que o processo é só lá na prefeitura que não tem continuidade, né? Aí às vezes, no seu caso, faltou só o habite, né? Fez tudo certinho, só que faltou o habite, né? Sim, fez tudo certinho. Meu marido guardou todas as notas do PGRCC, tudo certinho, as caçambas, tudo que tem que... Olha, essa é uma parte muito importante da Secretaria do Meio Ambiente daqui, né, que exige bastante sobre isso. Então, as obras têm que guardar todas as notas, tudo certinho, para depois pedir o habite, senão não consegue liberar o habite, né? Aqui, né, eu não sei outras cidades, mas tá dando tudo certo. Só falta a questão mesmo da plantar árvore. Que maravilha, eu fico feliz. Eu primeiramente te agradeço pela oportunidade de estar conversando aqui com você, né, mais de pertinho, te conhecer melhor. Te agradeço por ter compartilhado um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua experiência aí. Você que já tem uma vasta experiência aí na parte de imóveis, né? E com certeza isso pesa muito, né, na sua carreira, agora dominar a regularização juntamente com essa sua experiência de parte de imóveis. E te parabenizar pelos seus resultados. Eu já falei que aqui é só o começo, porque eu sei que você tem muito para colher aí. Você começou agora, né? Então, os próximos, hoje a gente comemora o primeiro. A gente comemora, fala, agora deu certo, hoje mesmo. E olha que nem tava combinado, hein, galera? Ela nem sabia dessa parte quando a gente marcou a aula. E agora, justamente hoje, foi aprovada. Mas parabéns pelos seus resultados. Eu te desejo tudo de bom. Continua essa pessoa esforçada, que eu vejo isso de você. Tá sempre procurando informação, tá sempre procurando melhorar. Você vai colher muitos frutos disso, tá? E obrigada por estar aqui compartilhando com a gente um pouquinho mais. Obrigada por fazer parte do dicionário também, que é muito bom ter pessoas como você lá dentro, viu? Eu te agradeço, Bruna. Eu te agradeço muito. Deus te abençoe, tá? E que você cada dia, olha, passe teu conhecimento para mais pessoas, tá? Te agradeço de coração mesmo. Tudo de bom, tá?